Bom, vamos lá. Yuri e Wesley, vamos ver se a gente consegue explicar para vocês aqui essa questão. É o seguinte, a questão diz assim: seja y igual a mx ao quadrado mais aí menos um m menos 1x menos 16, um trinômio do segundo grau, na variável x e com m pertencente aos conjuntos dos números reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que R1 é menor que 1 e a R2 maior que 1, né? A soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é. Então o que é que ele quer na questão, né? Ele quer esse detalhe aqui, ó, a soma dos valores inteiros e distintos de m. Então eu tenho que descobrir quais seriam os valores para m e depois somar esses valores, certo? Então vamos entender algumas coisas, alguns detalhes, ó. Deixa eu diminuir aqui a questão agora para vocês verem. Tirar ela aqui do meio para vocês verem. Seguinte, aqui do lado eu anotei para vocês só para a gente ver a fórmula, né? Que é y igual a mx ao quadrado mais m menos 1 x menos 16. E as raízes são R1 e R2. E R1 é menor que 1 e R2 é maior que 1, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é um detalhe. O detalhe é o seguinte: a questão está me dizendo que as raízes são menores que 1 e maiores que 1, né? Ou seja, não pode ser igual a 1. Então eu posso atribuir, eu posso utilizar o que? A ideia de que x fosse igual a 1, certo? Vou atribuir x igual a 1, certo? Aí você me pergunta, mas professor, por que x igual a 1? Porque você imagina aqui, ó, que aqui são os valores das raízes, né? Ó, maior que 1 e menor que 1, né? Então eu vou atribuir x igual a 1 para eu descobrir o divisor de águas. É como se eu descobrisse aqui o divisor de água das raízes, certo? Então eu vou atribuir x igual a 1 para eu ter uma ideia, ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer, certo? Então eu vou lá para a equação, que é y igual a mx ao quadrado mais m menos 1 x menos 16. Agora eu vou só substituir aonde tem o x, vou colocar 1, certo? Y vai ser igual a m vezes 1 ao quadrado mais m menos 1 vezes 1 menos 16, certo? Y vai ser igual 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Então aqui vai ficar m mais, aqui eu multiplico, ó, m vezes 1 vai dar m, e aqui eu faço o jogo sinal, ó, menos com mais, ó, o menos do 1 com o mais do 1, ó, menos com mais dá menos 1 e menos 16, certo? Y vai ser igual a m mais m menos 17, certo? Que é o menos 1, menos 16 dá menos 17. Então y vai ser igual a m mais m dá 2m menos 17. Aí você entende o seguinte, ó. Esse y, quando a gente vai fazer uma equação de segundo grau, a gente não faz lá, por exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero, certo? Vou fazer assim, ó, 2m menos 17 igual a zero. Aí vai ficar, ó, 2m igual a 17. Que esse 17 aqui, ó, tá negativo, vai para o outro lado da igualdade positivo, né? Então m é igual a 17 dividido por 2, que é igual a
8,5, certo? Pronto. Eu descobri que o m ele pode ser um desses valores, né? Se o x, se uma das raízes for 1. Mas eu sei que as raízes são ou menores que 1 ou maiores que 1. Então, beleza. Até aí eu já consegui entender um valor, né? Agora eu vou procurar o outro valor. Porque como são duas raízes, eu trabalhei só com o 1, né? Agora eu tenho que atribuir a outra ideia. Eu tenho que saber se o m vai ser do 8,5 para frente ou se o m vai ser do 8,5 para trás, para baixo. E para isso eu tenho que encontrar um outro valor, certo? Aí como é que eu encontro outro valor? Você observa um detalhe, ó. Vou tentar mudar a cor aqui para vocês não confundir aqui, ó. Tem que entender aqui um detalhe, ó. A questão está me dizendo que eu tenho quantas raízes? Eu tenho R1 e tenho R2, não é? Então a questão está me dizendo que eu tenho duas raízes. Para eu ter duas raízes, quando você vai estudar a equação do segundo grau, você entende que para eu ter duas raízes, o delta tem que ser maior que zero, não é não? Delta tem que ser maior que zero, concorda? Você vai lá no material de equação do segundo grau, você vai ver isso. Se o delta for menor que zero, não tem raízes reais. Se o delta for igual a zero, então tem uma raiz só, né? Uns sinais diferentes para eles se anularem. E se o delta for maior que zero, então eu tenho duas raízes reais. Como ele está dizendo que eu tenho duas raízes, então eu tenho o delta maior que zero. E qual é a equaçãozinha do delta? É b ao quadrado menos 4ac, não é não? Então, maior que zero. Quem é b? Aí você vai observar, ó, que b é isso aqui, ó, m menos 1, não é não? B é m menos 1. Aqui eu tenho b. Quem é a? A é o m, que é o a. E quem é o c? É o menos 16. Ó. Aqui é o c. Certo? Então eu vou só substituir agora. Ó. B ao quadrado é m menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica. Quem é a? A é m, que multiplica c. C é menos 16. Tudo isso maior que zero. O m menos 1 ao quadrado, se você for fazer aqui bem detalhadozinho, vai dar assim, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 1. Então, se eu multiplicar 2m vezes 1, dá 2m. Mais o quadrado do segundo, que o quadrado de menos 1 é 1, certo? Aqui você pode resolver m menos 1, aí multiplica m menos 1, que vai dar esse resultado aqui. Vou até fazer aqui do lado, para vocês não se confundir, ó. Aqui pequenininho, ó. M menos 1 vezes m menos 1, certo? Eu multiplico na forma de chuveirinho, na distributiva, m vezes m vai dar m ao quadrado. M vezes menos 1 vai dar menos m. Menos 1 vezes m vai dar menos m. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Aí eu só junto agora, ó, m ao quadrado menos 2m mais 1. Certo? Ó, tá vendo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Deixar ele aqui de cantinho para não misturar. Aí o seguinte, fiz esse primeiro aqui, agora eu vou pro outro, ó. Fazer logo, vou fazer direto, certo? Fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, certo? Aí 4 vezes m dá 4m, 4m vezes 16 vai dar 64m, maior que zero. Aí agora eu vou juntando aqui as variáveis e jogando o que não tem variável pro lado de lá, ó. Aí eu tenho m ao quadrado menos 2m mais 64m vai ficar mais 62m mais 1, certo? Maior que zero. Aí agora eu vou jogar esse mais 1 lá pro outro lado, ó.
m ao quadrado mais 62m maior que menos 1, certo? Aí você vai me dizer, mas professor, e o que é que eu faço daqui para frente? Você vai só fazer deduções, certo? Suposições. Suponhamos, ó, essa expressão todinha aqui, ó, m ao quadrado mais 62m não tem que ser maior que menos 1, não é isso? Suponhamos que m for igual a zero, ó. Vamos supor que m seja igual a zero. O que é que iria acontecer aqui? Iria acontecer isso, ó. 0 ao quadrado mais 62 vezes 0 maior que menos 1. No que você resolver isso aqui vai dar, ó, 0 mais 62 vezes 0, 0 maior que menos 1. Então fica 0 maior que menos 1. Tá certo isso aqui? Tá não. Isso aqui não é válido. Então m não pode ser 0. Ou seja, o m vai ser maior que 0. Se eu fizer agora, ó, presta atenção. E presta atenção lá na questão que ele está querendo a soma dos possíveis valores inteiros, ó. Valores inteiros, certo? Para m. Ó, ele quer valores inteiros e distintos de m. Valores inteiros e distintos, diferentes. Então, se ele quer valores inteiros, eu não vou trabalhar com 0,5, 0,8, não. É só 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se valores inteiros, então é de 0 para frente, né? O conjunto dos números inteiros. E tem os negativos também, né? Os inteiros. Os naturais aqui é de 0 para frente. Os inteiros são todos os números sem casa decimal, tanto positivo como negativo, e o próprio zero. Então, mas ele quer o valor a soma dos valores inteiros. Então você vai fazer o seguinte, ó. Como para 0 não valeu, eu vou testar para 1. Eu já sei que m tem que ser maior do que 0, não é não? Mas vamos testar o 1 aqui só por desencargo de consciência. Ó, vamos supor que m seja 1. Que m seja 1. Aí o que é que vai acontecer, ó? Vai ficar 1 ao quadrado. Presta atenção que essa suposição aqui eu estou substituindo nessa forma, certo? Mais 62 vezes 1, que é o valor de m, ó, maior que menos 1. Então 1 ao quadrado é 1. Mais 62 vezes 1 dá 62. Maior que menos 1. Quanto é 1 mais 62? Dá 63. Maior que menos 1. Aqui eu provei que se o m for 1, ele vai dar certo, ó. Que vai dar, a equaçãozinha vai dar 63 e isso é maior do que 1, ou seja, o delta lá, ó, o delta vai ser maior do que o 0, né? Vai ser maior do que 0, que o 63 vai ser maior do que 61. Beleza? Então o que é que eu descobri aqui, pessoal? O que é que eu descobri? Então m é maior que 0, certo? M é maior que 0. E eu descobri também, descobri isso aqui, e descobri aqui que o m ele é igual a 8,5 se o x for 1, certo? Se o x for 1. Só que a raiz não é 1. Então o que é que eu vou, vamos dizer assim, né, deduzir, o que é que eu vou concluir, né? Eu não achei dois valores para m, ó, m sendo maior que 0 e o outro valor para m é 8,5, né? Então se você parar para imaginar, ó, tirar ele para cá, para poder você imaginar aqui, ó. Visualiza aí, ó. Eu encontrei dois valores para m, né, ó. Encontrei o 8,5 e sei que é maior do que 0. Se é maior do que 0, então eu começo a ter um intervalo aqui, ó. Eu começo a ter um intervalo para m. Qual é esse intervalo para m? Eu sei que ele é maior do que 0, ó. Eu sei que m é maior do que 0. E ele não pode ser igual a 8,5, porque a 8,5 é se x fosse igual a 1. Mas x não é igual a 1. Como o outro valor para m é 0,
é maior do que zero, então eu vou fazer esse intervalo aqui, ó, menor do que 8,5, certo? Vamos recapitular, ó. Eu encontrei m igual a 8,5 se o x for 1, ó. Se o x for 1, certo? Mas o x não é 1. Foi só uma dedução que eu fiz. Beleza. Eu fiz a suposição do x ser igual a 1 por quê? Porque as raízes lá, ó, tá me dando um intervalo, ó. Lembra que as raízes era x, era 1 maior do que a raiz 1 e a raiz 2 era maior do que 1? Lembra que estava assim, ó? R1, que é a raiz 1 menor que 1 e 1 menor que a raiz 2. Então eu fiz esse teste aqui, ó, se a raiz fosse 1. Se a raiz fosse 1, aí o m seria 8,5. Beleza? Mas a raiz não é 1. Então isso quer dizer que o 8,5 não é um valor exato. Está dentro do intervalo, né? Vamos dizer assim, nas extremidades dos intervalos. Aqui eu encontrei uma extremidade. Pronto, a palavra é essa, para vocês compreenderem. Eu encontrei uma extremidade do intervalo, que é 8,5, para o valor de m. A outra extremidade eu encontrei, ó, 0. Então, e aqui eu já encontrei que m é maior do que 0. Então eu consigo montar esse intervalo aqui, ó. Consigo chegar nessa conclusão, ó, que m é maior do que 0 e m é menor do que 8,5. Agora eu já consigo resolver minha questão. Por quê? A questão está perguntando a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m. Quais são os valores inteiros que estão nesse intervalo? Ó? Diz maior do que 0, né? E menor do que 8,5. Valores inteiros. Eu tenho 1. Já vou somar, né? Ele não quer a soma? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Beleza? Então eu já encontrei o intervalo, ó, que m é maior que 0 e menor que 8,5. Quais são os valores inteiros que estão nesse intervalo? São esses aqui, ó. Certo? 2, 4, 6, tem 8 números. Então aqui vai ficar bem facinho de eu fazer a conta, ó. Eu pego as extremidades, isso aqui é o princípio da soma de Gauss, né? 1 mais 8 dá 9, né? 9. Se eu pegar 2 com 7, também vai dar 9. Se eu pegar 3 com 6, também dá 9. Se eu pegar 5 com 4, também dá 9. Então montei quantos grupos de 9? 1, 2, 3, 4. Então pego 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá quanto? 36. Que é a resposta lá da questão. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, tá beleza? Valeu, até mais, Deus abençoe.